Aleluias. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos estar orando antes de lermos a palavra. Pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em tua casa, meu Pai. Por podermos, ó Deus, ouvir a tua voz, ó Pai. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Nós te damos toda a honra, Senhor, e toda a glória, porque só tu, Senhor, és digno, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós reconhecemos que necessitamos e precisamos de ti, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Venha, Senhor, trazer entendimento, meu Pai, da tua santa palavra. Espírito Santo, toca em cada vida, ministra cada coração, eu te peço nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço também, acampa os teus anjos ao redor desse lugar, meu Pai. Anjos com espadas de fogo desembainhadas, meu Pai. E que no nome de Jesus, todo espírito de distração, meu Pai, todo cansaço, todo desânimo, toda ansiedade venha cair por terra nesse momento, em nome de Jesus. E que venha soprar, ó Deus, a brisa suave do teu Santo Espírito, meu Pai. Que o teu Santo Espírito venha soprar sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Uma brisa suave, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Evangelho de João, capítulo de número 16. Aleluias. Versículo de número 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Pode se assentar. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aqui eram as palavras de Jesus aos seus discípulos, a promessa do Espírito Santo. Amém? Jesus, então, estava instruindo os seus discípulos, antes dele ser entregue na cruz. Então, ele faz a promessa que ele, convém que ele fosse, que ele padecesse, que ele cumprisse a sua missão de nos reconciliar com Deus. E era necessário que ele fosse para que o Consolador fosse enviado. O nosso ajudador, o nosso amigo fiel, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Por mais que aquele que prega a palavra, que ministra a palavra de Deus, venha trazer uma mensagem poderosa, venha trazer uma mensagem de revelação, uma palavra poderosa de ensino, por mais que venha se esforçar, há uma limitação, amém? Porque quem realmente vai convencer, quem vai trazer o entendimento da palavra é o Espírito Santo. Quem vai constranger é o Espírito Santo. Quem muitas vezes vai inquietar o nosso coração, sabe? Aquela palavra que muitas vezes vem e confronta o nosso coração, que traz ao nosso coração o confrontamento, que nós precisamos mudar, precisamos fazer algo diferente, é o Espírito Santo. Amém?
Nenhum de nós, com argumentos, com conhecimento, pode convencer alguém de algo, a não ser o Espírito Santo. Você pode falar para uma pessoa de Jesus, você pode explicar sobre as Escrituras, mas se o Espírito Santo não agir, se a pessoa não abrir a porta para que o Espírito Santo venha entrar, não vai produzir um fruto. Amém? Da mesma forma, muitas vezes, nós viemos ao culto, ouvimos uma palavra, ouvimos uma live, ouvimos algo da parte de Deus, mas parece que nada acontece. Você já viveu algo assim? Parece que não aconteceu nada. E muitas vezes, não é que Deus não estivesse agindo, Deus não estivesse falando. Muitas vezes é porque o nosso coração está fechado. Amém? Porque muitas vezes nós estamos andando fora da vontade de Deus, estamos sendo guiados pela nossa carne. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 em diante, que a nossa carne, ela se opõe ao Espírito. E o Espírito se opõe à carne. E um luta contra o outro. Amém? Um está guerreando contra o outro. E aquilo que estiver mais forte, aquilo que você der mais valor, aquilo que você alimentar mais, é o que vai prevalecer. Amém? Por isso, muitas vezes, quando você passa muito tempo ouvindo notícias, muitas vezes muito tempo em frente a uma televisão, em redes sociais, alimentando o seu coração com coisas terrenas, com más notícias, aí você vem para ouvir uma palavra. Muitas vezes você não consegue receber, absorver tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida. Porque a carne está prevalecendo, a carne está mais forte. A carne é quem está governando. E por isso, todos os dias nós precisamos vigiar. Todos os dias. Isso é algo diário. Quando a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, ela não fala que ele, de vez em quando, está fazendo isso. Que no final de semana ele tira folga. Não, todos os dias ele está buscando uma brecha, todos os dias ele está buscando uma oportunidade de atacar, de derrubar, de desanimar você, de tentar fazer você parar, você desistir. Todos os dias. Por isso, todos os dias nós precisamos mortificar a nossa carne. Não é algo fácil. Amém? Não é uma mudança fácil, muitas vezes, você mudar uma vida que você estava acostumado, satisfazendo, como a Bíblia diz, os desejos da carne, a sua vontade. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária para podermos ser guiados pelo Espírito de Deus. Quantos querem ser dirigidos pelo Espírito de Deus? Amém? A Bíblia diz que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas o que eu preciso fazer para ser dirigido pelo Espírito de Deus? Eu preciso ouvir a palavra, sim, meditar na palavra, eu preciso orar, eu preciso jejuar, sim, mas existem outras coisas. Amém? Eu quero ler com você. Você pode abrir lá comigo em Romanos, capítulo de número 8. Paulo nos fala a respeito de uma vida no Espírito. Amém? Romanos, capítulo de número 8, versículo de número... Obrigado. De número 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito.
A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Olha no versículo 13, o que diz ali? Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? A carne, ela está sempre tentando assumir o controle, sempre tentando dominar você. Sabe, muitas vezes no dia a dia vem a ira, vem muitas vezes aquela vontade de você falar algo para uma pessoa. Sabe, por uma situação, por algo que aconteceu, muitas vezes no seu trabalho, né? Você está lá atarefado, está, né, um dia muitas vezes difícil, e muitas vezes nós somos provados. Amém? Nós somos provados. E aí vem aquela ira, aquela vontade de você responder, de você falar algo, ofender aquela pessoa. A carne está aflorando, né? Porque todos nós temos uma natureza humana, uma natureza pecaminosa que vem de Adão. E aí vem aquela ira. Mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Porque quando nós nos iramos e damos lugar, nós acabamos falando. E quando nós falamos, nós pecamos. Quando estamos irados Amém? E aí Paulo nos orienta a mortificarmos as obras da carne através do Espírito, fortalecendo o nosso espírito. Cada um de nós tem um corpo, uma casca, uma embalagem, e dentro dela tem uma alma cheia de sentimentos, de emoções, onde você fica triste, você fica alegre, você tem vontades, e ainda existe um espírito, que é onde o Espírito de Deus ministra ao nosso espírito. Amém? E é esse espírito que nós precisamos alimentar, que nós precisamos fortalecer, que nós precisamos fortalecer para que ele venha prevalecer. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos nos policiar as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Amém? E isso é algo diário. Sabe, muitas vezes a gente vem à casa de Deus, a gente participa de algo abençoado, Deus derrama da sua presença, somos tocados, mas parece que no dia a dia aquilo vai se esvaziando, aquilo vai se esvaziando, e parece que muitas vezes, parece que nós vamos perdendo as forças. É porque muitas vezes nós não estamos alimentando o nosso espírito. Recebemos algo de Deus, algo poderoso, algo é derramado sobre a nossa vida, mas nós não mantemos aquilo aceso. Muitas vezes nos distraímos. Existem muitas distrações, existem muitas ciladas, armadilhas que o inimigo usa para tentar distrair você, para tirar a tua atenção de Deus, para tirar o teu foco, para fazer você tirar os teus olhos do Senhor.
Tirar os teus olhos das promessas de Deus. E quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós desanimamos. Nós nos entristecemos. Porque aí nós começamos a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades. Amém? Glória a Deus. Aleluias, ô Espírito Santo. Aleluias. E muitas vezes nós somos conduzidos pelo Espírito Santo aos vales e aos desertos. Não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado ao deserto. A Bíblia diz, se você for ler lá em Lucas 4:1, que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o próprio Espírito Santo que conduziu ele lá. Amém? Foi Deus quem conduziu o povo de Israel para o deserto, para lá ser provado. Amém? Foi Deus que os levou lá para que o Egito, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles, estava dentro deles. E aí Deus levou o povo lá para que o Egito fosse arrancado de dentro deles. E o povo ficou lá 40 anos, mas não entendeu. Ainda estava com aquela mentalidade de escravo, com aquela mentalidade pecaminosa. E a todo instante estava murmurando, reclamando, se levantando contra Deus. E somente Josué e Calebe daquela geração puderam entrar na terra prometida. Amém? Sabe, muitas vezes nós estamos em meio a um deserto, em meio a um vale, porque o Senhor nos conduziu até lá, para nos tratar, para nos moldar, para que fosse arrancado tudo aquilo que não agrada a Ele. Amém? Hoje nós temos vivido dias onde tem chovido pouco, não é verdade? Dias de seca, dias, onde o solo está bem duro, seco. E se você for tentar lá limpar o seu quintal, limpar a sua casa, tentar arrancar, o que vai acontecer? Vai ficar raiz, não é mesmo? Não vai ficar raiz lá? Você vai arrancar, vai ficar raiz, daqui a pouco aquela erva daninha cresce de novo, não é mesmo? E assim também muitas vezes é na nossa vida. Sabe, Deus não faz tudo de uma vez. Ele não arranca tudo de uma vez, porque muitas vezes nosso coração está endurecido pelas circunstâncias. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração fechado. E aí, se o Senhor for arrancar, vai ficar a raiz. Vai ficar aquela raiz de amargura, vai ficar aquele ressentimento, vai ficar aquela ira descontrolada. E aí Deus vai nos tratando aos poucos, e Ele vai aos poucos liberando da sua graça. Aos poucos o Espírito Santo vai derramando da água viva sobre os nossos corações, para que o nosso coração seja amolecido, para que ele possa ser moldado, para que ele possa ser lapidado pelo Senhor. E conforme o nosso coração vai se amolecendo, o Senhor vai nos tratando e vai arrancando as ervas daninhas, vai arrancando os maus pensamentos, vai arrancando aquilo que te afasta de Deus, vai arrancando aquela ansiedade, aquela angústia. E esse tratamento é algo progressivo. Enquanto nós estivermos nessa terra, haverá coisas na nossa vida que precisam ser alinhadas. Somente no céu nós vamos chegar à perfeição. Enquanto estivermos aqui nessa terra, haverá coisas a serem mudadas. Amém? Mas eu preciso me esforçar, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso deixar o Espírito Santo agir. Aleluias.
Quando Jesus esteve com os seus discípulos, antes dele subir ao céu, ele disse: permaneçam aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo da promessa seja derramado sobre os vossos corações. Porque depois de Jesus ter sido morto, ter sido crucificado, os discípulos se dispersaram. Pedro e alguns outros voltaram a pescar. 2 deles, a Bíblia diz que estavam a caminho de Emaús, conversando a respeito de tudo que havia sucedido, entristecidos, porque eles esperavam que Jesus fosse um líder, não apenas um líder religioso, um líder espiritual, mas um líder político, um líder que tirasse Israel debaixo do jugo dos romanos. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo e não haviam entendido o propósito de Deus. E a Bíblia diz então que Jesus, depois de haver ressuscitado, ele foi lá, falou com Pedro e com os outros discípulos, para que eles voltassem ao propósito. Foi lá no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos, e a Bíblia diz que eles não o reconheceram, porque os seus olhos estavam como que fechados. E eles estavam andando com Jesus, falaram tudo o que havia acontecido, e Jesus começou a explicar a eles através da palavra que aquilo era necessário para que se cumprisse a palavra de Deus, as profecias, que aquele era o plano de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando e quando eles estavam chegando até o lugar onde eles iriam parar, Jesus fez sinal que ia seguir adiante, e eles insistiram para que Jesus ficasse com eles, mas ainda os seus olhos estavam fechados. E a Bíblia diz então que quando eles se assentaram à mesa, quando Jesus partiu o pão e abençoou, foi como se os seus olhos fossem abertos. E aí eles conversaram um com o outro, entenderam. Por isso que quando ele nos falava da palavra, o nosso coração ardia. Quando ele estava ministrando, o nosso coração estava ardendo, o nosso coração estava queimando. Eles viram que era Jesus. E eles, imediatamente, depois desse episódio, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém. Porque Jesus havia dito que era para permanecer em Jerusalém. O que eles estavam fazendo lá em Emaús? Quando nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós acabamos tomando caminhos errados, acabamos fazendo escolhas erradas, acabamos nos afastando da direção de Deus. Por isso a importância de darmos lugar ao Espírito Santo, de deixar Ele agir na nossa vida. Amém? De deixar Ele nos moldar. Aleluias! Foi o Espírito do Senhor quem conduziu Ezequiel naquela visão ao vale de ossos secos. Amém? E a Bíblia diz que conforme ele ia caminhando, a Bíblia diz que ele perguntou a Ezequiel, o anjo perguntou a Ezequiel: podem esses ossos secos tornar a ter vida? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. E aí então o Senhor ordenou que Ezequiel profetizasse sobre aquele vale de ossos secos, sobre aquele lugar onde havia morte, sobre aquele lugar onde não havia mais nada. E a Bíblia diz então que ele profetizou. E aqueles ossos começaram a se juntar, começou a crescer pele, nervos, mas ainda não havia vida. A carne estava ali, o corpo estava ali formado, mas não havia vida. O que faltava? Faltava o sopro do Espírito. Porque o Espírito produz vida. Amém? O Espírito, ele traz vida. Aonde o Espírito Santo está, ele traz vida.
Pode estar num vale de ossos secos, pode estar tudo quebrado, pode estar, parece que tudo acabado, mas quando o Espírito vem, ele traz vida, ele traz conserto, ele traz renovo. Por mais quebrado talvez que você foi, por mais humilhado, amassado que você foi, Deus pode restaurar a tua vida, o Espírito Santo pode te restaurar, trazer vida, trazer renovo, trazer restauração sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez uma pessoa que você pense que aos teus olhos seja impossível, Deus pode fazer, o Espírito Santo pode fazer. Nós não podemos, mas Ele pode. Amém? Muitas vezes nós olhamos para a situação e achamos não tem jeito. Essa pessoa não vai se render ao Senhor. Não há como a minha casa ser transformada. Não há como haver uma restauração, uma reconciliação. Aonde o Espírito Santo está, a vida, a paz. Aonde Ele entra, Ele transforma. Mas muitas vezes nós fechamos a porta. Muitas vezes nós não damos ouvidos à sua voz. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Porque a palavra muitas vezes ela nos confronta. E aí muitas vezes quando somos confrontados, alguns... Não, mas isso não é de Deus. Isso não é a voz de Deus. Não é verdade? Quem gosta de ser confrontado? Quem gosta de ser confrontado? Ninguém, né? A nossa tendência é... Mas o Espírito Santo, ele nos confronta. De uma maneira muitas vezes doce, suave, com amor, mas Ele nos confronta. Ele puxa a nossa orelha. Muitas vezes vem aquela voz lá, olha, não faz isso, não fala isso. Ou depois que você já fez, vem aquele... É o Espírito Santo constrangendo. Amém? Para que nós venhamos a voltar, para que nós venhamos a nos render, para que nós venhamos a nos arrepender. Porque nós lemos ali no primeiro texto que é Ele quem convence. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento, mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que a nossa casa é transformada. É através do poder do Espírito Santo que nós somos curados, que nós somos sarados, que nós somos libertos. Nós lemos ali que Ele é o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade. E a verdade, ela nos liberta. Amém? A verdade, ela traz libertação para a nossa vida, para o nosso coração, para que você não viva mais debaixo de uma condenação. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Por isso é necessário, todos os dias, nós buscarmos mortificar a nossa carne pelo Espírito. Amém? Orando, buscando a presença de Deus, meditando na palavra de Deus, jejuando. Talvez você diga assim, mas parece que quanto mais eu estou buscando, parece que mais difícil estão ficando as coisas. Muitas vezes parece que
Porque quando nós estamos buscando, jejuando, orando, muitas vezes começa a sair para fora aquilo que está lá dentro e precisa ser mudado. Porque a obra do Espírito Santo, ela começa lá dentro do nosso interior. Nós queremos ver o resultado. Amém? Nós queremos ver o resultado no exterior. Nós queremos ver a mudança, a transformação, a cura com os nossos olhos. Mas o Espírito Santo, ele trabalha lá dentro. O processo começa lá dentro, no nosso interior, no mais profundo do nosso ser. Amém? E às vezes Deus está trabalhando na vida daquela pessoa, mas nós não estamos vendo um resultado, mas Ele está trabalhando lá dentro. Ele está tocando, Ele está agindo. Você está orando por aquela pessoa, você está consagrando ela diante de Deus, você está pedindo que Deus salve, que Deus liberte, e o Espírito Santo está tocando. Amém? Eu não estou vendo, mas Ele está agindo. Nós não podemos ver, muitas vezes, o seu agir, mas nós podemos sentir. Pela fé, nós temos a certeza de que Ele está operando. Amém? Nós não podemos ver os anjos que estão ao redor desse lugar, mas eles estão. Pela fé, nós entendemos que eles estão, porque a Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos afirma isso. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele testifica que isso está acontecendo, que é real. Amém? Existem muitas pessoas que estão no mundo, pessoas que têm muito conhecimento, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas que não creem naquilo que está escrito. Não creem porque não receberam o Espírito Santo, não receberam a revelação. Não foram convencidas pelo Espírito Santo, porque não deram lugar para Ele. Não abriram a porta do seu coração para Ele. Conhecem a letra, mas não conhecem o autor da letra. Amém? Não conhecem o Deus da palavra. Amém? Aquele que pode todas as coisas. Aquele que age mesmo que nós não estejamos vendo. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo. Amém? Você crê? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa trazer entendimento ao teu e ao meu coração, e que possamos todos os dias, aleluia, ser convencidos por Ele, ser mudados, ser guiados por Ele, ser conduzidos por Ele, ser moldados por Ele. Amém? Porque tudo vem dEle. Nada é por mérito nosso, mas toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem transforma. É Ele quem muda realidades. É Ele quem cura e nos sara. É Ele quem traz vida, quem traz paz. A inclinação da carne produz morte. Nos afasta de Deus. Mas quando nós nos inclinamos para o Espírito, nós recebemos vida. Amém? E o Senhor quer trazer vida para a tua casa, para a tua família. Amém? O Senhor quer trazer vida para dentro do teu lar, para toda a tua família. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos estar orando. Aleluias. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Aleluias. E diga assim: Espírito Santo. Mais forte, irmão, com convicção. Espírito Santo, vem fazer morada em mim.
Vem guiar os meus passos. Vem me conduzir a toda a verdade. Entra na minha casa. Entra na minha família. Muda a minha mente. Transforma o meu coração. Aleluias. Oh, Senhor amado, Espírito Santo, que o Senhor esteja conduzindo cada um dos teus filhos nessa semana, meu Pai. Guarda-os, livra-os de todo mal, meu Pai. Guia-os a toda a verdade, meu Pai. Em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos possa ter uma semana abençoada na tua presença, meu Pai. Que possam desfrutar, meu Pai, de dias abençoados, meu Pai. Que a tua brisa suave venha soprar, ó Deus, sobre cada coração, meu Pai, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, eu te peço nesse momento, toda angústia, meu Pai, toda preocupação, toda ansiedade, meu Pai, tudo aquilo que tem inquietado a vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que estão nos assistindo. Toca, Senhor, eu te peço com o teu poder, meu Pai. Traz vida, traz cura, Senhor. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a vida, Senhor, dessa pessoa, meu Pai. Restaura, Senhor, a alegria, restaura, Senhor, o ânimo. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, meu Pai. Consagramos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que temos e somos. Nós consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Assim eu encerro esse